Tem que falar ação, né? Ficar cinematográfico. Quem gosta de ecologia, o sol tá em Leão, então é o momento do ator. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Essa é a quinta reunião, né, do nosso curso A Constituição de 1988, uma introdução. É um prazer estar com vocês. Na reunião de hoje, nós vamos discutir os direitos fundamentais. E aí talvez surja uma dúvida sobre o porquê disso, porque a gente viu o executivo, o legislativo, o judiciário, e aí o próximo passo natural seria o legislativo. Só que eu considero que o poder legislativo é um dos poderes menos estudados e menos discutidos. Tem alguém com o microfone ligado? Ah, tranquilo, Matheus. É um dos poderes menos estudados. Então, eu achei que seria interessante a gente passar por todos os temas e deixar o poder legislativo por último, para a gente olhá-lo com calma, né? Fazer uma discussão mais tranquila, enfim, sobre ele, já com o panorama de tudo que a gente discutiu antes. Então, eu vou deixar o poder legislativo por último. Porque, apesar de ser um dos poderes mais importantes, é um poder negligenciado com frequência, né? Então, a aula de hoje, como eu falei, é sobre direitos fundamentais. E aí, na nossa discussão, nós procuraremos responder 4 perguntas, basicamente. Vai tentar responder 4 perguntas fundamentais que vão guiar a nossa reunião, que vão guiar a nossa discussão. A primeira delas é: o que são direitos fundamentais? A segunda é: por que os direitos fundamentais são fundamentais? A terceira é: o que são gerações de direitos fundamentais? E a quarta e última é: quem são os titulares de direitos fundamentais? Obviamente, a discussão sobre direitos fundamentais é uma discussão que exigiria muito mais tempo. Eu sempre faço essa ressalva porque eu acho muito importante, né? A gente precisaria de muito mais tempo para discutir o que são direitos fundamentais, como eles funcionam, enfim, os direitos em espécie. Geralmente, nos cursos de graduação, essa disciplina toma um semestre inteiro e não é suficiente, nunca é suficiente, porque há muita discussão, há muitas maneiras de você abordar as questões. Então, a aula de hoje é basicamente uma aula introdutória a alguns temas gerais que tem a pretensão de garantir que vocês consigam dominar esses temas e levá-los à discussão cotidiana, enfim, quando surgir um tema afeito a isso, vocês sejam capazes de manusear esses conceitos e essas perguntas, né, e essas respostas também. Isso pensando no que ainda não... Para quem já teve, a ideia é um pouco relembrar, sedimentar o basicão. Então, é um curso introdutório, não é a ideia esgotar o tema, porque seria impossível, né? E aí, para começar a aula, eu vou fazer uma coisa que eu fiz em algumas aulas, que eu acho muito importante, que é ler um trecho, um parágrafo, do discurso de promulgação da Constituição de 1988, proferido pelo Ulisses Guimarães, que diz o seguinte: a Constituição é caracteristicamente o estatuto do homem. É sua marca de fábrica. O inimigo mortal do homem é a miséria. O Estado de Direito, consectário da igualdade, não pode conviver com o estado de miséria. Mais miserável que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Tipograficamente, é hierarquizada a precedência e a preeminência do homem, colocando no umbral da Constituição e catalogando-lhe o número não superado, só no artigo 5º, de 77 incisos e 104 dispositivos. Então, o que ele está falando aqui é que a importância dos direitos e do ser humano, ele usa a expressão homem, mas a expressão homem hoje não é uma expressão mais tão usada como sinônimo de ser humano, porque ela tem um recorte de gênero. Então, o ser humano é o centro da Constituição. E você consegue averiguar isso olhando o catálogo de direitos fundamentais que está previsto nela. Então, o convite que eu queria fazer a vocês, a todos e a todas que estão assistindo esse curso, seja agora ao vivo, seja depois no YouTube, é que assistam, que leiam, o artigo 5º da Constituição. Acho que esse é um ponto importante para se familiarizar com a discussão sobre direitos fundamentais. Acho que isso é um ponto central, né? Então, é o convite que eu faço a vocês.
leiam o artigo 5º. E aí vejam se vocês se interessam por ler mais coisas. Mas é um exercício importante para saber quais direitos nós temos, né? E pensar sobre isso. Acho que todo cidadão brasileiro, independente de ser profissional do direito ou não, tem esse compromisso, que é um compromisso consigo próprio. Eu peço desculpa que eu tive que me mexer aqui um pouco para botar o computador na tomada, porque eu tinha esquecido. Bom, então fica o convite, fica a leitura do trecho do Ulisses Guimarães, que eu acho bem bonita essa frase. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Acho que esse é um aspecto interessante para a gente refletir. Bom, a primeira pergunta que a gente vai fazer hoje, a partir da qual a gente vai desdobrar todos os outros temas, é a seguinte: o que são direitos fundamentais? E essa é uma pergunta que permite diversos ensaios de resposta. Vários autores têm várias respostas para essa pergunta, como muitas das perguntas que nós vimos nesse curso, né, que está chegando ao fim. Na aula de hoje, na reunião de hoje, eu vou propor uma resposta a essa pergunta. Uma resposta provisória, que é minha, para a gente pensar a partir dela o que a gente pode entender como direitos fundamentais. Então, qual a definição que eu vou propor? Direitos fundamentais são direitos previstos constitucionalmente que vinculam o poder público e os particulares. Então, direitos fundamentais, repetindo, são direitos previstos constitucionalmente que vinculam o poder público e os particulares. E aí vamos destrinchar um pouco isso para a gente entender o que eu estou falando, porque essa é a metodologia da nossa reunião e é uma maneira para a gente pensar, né? Fazer o exercício de andar sem corrimão, como diria Hannah Arendt. Então, a primeira coisa que eu coloco é que são direitos. Direitos fundamentais são direitos, né? Parece uma obviedade, mas o que eu quero dizer com isso? O que eu entendo pela expressão direitos? A ideia central aqui é que esses direitos, eles obrigam o poder público e os particulares a agir ou não agir de determinada forma. Então, eles criam obrigações de agir e obrigações de se omitir com relação a alguns temas, alguns assuntos. Eles são limites que o direito cria ao redor dos sujeitos para protegê-los ou para garantir que eles sejam capazes de fazer determinadas coisas. Essa é a ideia. Os direitos, eles nos protegem de influências indevidas, influências que o ordenamento constitucional considera ilegítimas ou ilegais ou inconstitucionais, por um lado, e, por outro, eles servem também como instrumentos para garantir que nós sejamos capazes de fazer determinadas escolhas. Então, pensem no direito fundamental à educação. Esse é um direito que obriga o Estado a fornecer educação aos seus cidadãos e às suas cidadãs. E esse direito, ele tem um condão de permitir que a gente busque a nossa autorrealização. Então, uma pessoa que seja muito inteligente, muito capaz, que nasça numa região que não tem alfabetização, talvez não seja capaz de atingir todas as suas potencialidades e de se realizar. Pensem, por exemplo, na hipótese de um menino que nasça numa favela do Rio de Janeiro que seja virtuoso musicalmente, que seja o novo Mozart. Esse menino, por mais que ele tenha esse talento, talvez tenha muita dificuldade de se autorrealizar, de alcançar a sua plenitude com relação a esse talento. E os direitos têm essa função, garantir que também tem essa função, garantir que as pessoas, os cidadãos, sejam capazes de atingir suas potencialidades, de fazer suas escolhas, né? De chegar ao seu máximo, de ter o máximo de agência possível. Essa é um pouco a lógica. Então, como eu falei, envolve omissões e ações por parte de alguém, que pode ser o poder público ou um outro particular. Mais para frente eu vou discutir isso, do poder público e do particular. Mas a ideia é essa. Então pensem numa hipótese, num exemplo, direito de propriedade. Todo mundo tem direito à propriedade na Constituição brasileira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por um lado, que o Estado, excetuando-se determinadas exceções, situações excepcionais, não pode tomar minha propriedade, pode chegar aqui na minha casa e confiscar meus livros,
E, por outro, que o Estado tem que garantir que meu direito seja preservado. Então, ele pode criar uma força policial que garanta o direito de propriedade, por exemplo. Claro que isso é muito discutível, enfim, é muito complexo, mas a ideia é essa. Então, essa é a lógica dos direitos fundamentais. É um direito porque ele envolve obrigações de agir e de omitir. Primeira característica, né, que eu coloquei na minha definição. A segunda é que eles são previstos constitucionalmente. O que isso quer dizer? O fundamento normativo dos direitos fundamentais, a fonte dos direitos fundamentais, é a Constituição. Eles têm que estar, de alguma maneira, imbricados no texto constitucional. Isso é muito importante. E isso vai diferenciá-los de outras categorias que a gente vai ver adiante também. Mas a Constituição, de alguma maneira, tem que prever esses direitos. E essa previsão, ela pode ser tanto explícita, então quando a Constituição enumera o direito, como é o caso do direito à igualdade, que está previsto lá no texto constitucional, quanto pode ser implícita. Você pode ter, implicitamente, da lógica da Constituição, você pode extrair determinados direitos. E isso está previsto no próprio texto constitucional. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, prevê essa hipótese de existirem direitos que são implícitos, direitos que não estão explicitamente colocados no texto da Constituição. Então, eu vou ler para vocês esse artigo, né, que diz o seguinte, esse parágrafo 2º do artigo 5º, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, existem direitos que são implícitos, que você extrai da leitura, mas que não estão lá colocados de forma aberta. Então, os direitos têm que estar previstos constitucionalmente. A terceira característica que eu atribuí é a que diz que esses direitos vinculam o poder público. Ou seja, o poder público, em suas ações e em suas omissões, deve se orientar pela lógica dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, a gente viu isso, né? Uma lei que viole direitos fundamentais é uma lei que é considerada inconstitucional, que não pode existir no ordenamento brasileiro. Digamos que uma lei cria a pena de morte no Brasil para casos fora da guerra, o que é vedado pela Constituição. Essa lei não pode existir no ordenamento, porque os direitos fundamentais vinculam o poder público. O poder público está vinculado pelos direitos fundamentais. Por fim, o último aspecto dessa definição é que direitos também vinculam os particulares. Então, nas nossas relações uns com os outros, nós também estamos pautados pelos direitos fundamentais. Se eu quiser montar um clube que exclua determinado grupo social, exclua, por exemplo, negros, eu não posso fazer isso. Porque a Constituição de 88 ela proclama a igualdade como um direito fundamental no seu texto. Não só por isso eu não poderia, mas eu não posso especificamente. Se eu quisesse excluir mulheres, também é uma situação complicada. Em tese, eu não poderia, porque a discriminação de gênero ela é proibida pela Constituição. Então, isso é uma maneira de pensar. É o que a doutrina chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por que eficácia horizontal? Porque é a eficácia dos direitos em pessoas que em agentes que estão no mesmo nível, cidadãos. Quando é entre o Estado e o cidadão, é eficácia vertical, porque o Estado, em tese, está numa relação superior com relação aos indivíduos. Então, a lógica é essa. Claro que esses exemplos que eu dei são muito discutíveis. Pode ter gente que acha que pode, né? Eu acho que não. Mas é uma discussão possível. Isso é inerente à lógica dos direitos fundamentais. Bom, então, como eu falei, os direitos fundamentais são direitos constitucionalmente previstos que vinculam o poder público e os particulares. Essa é a definição que eu proponho hoje. Quando vocês pensarem em direitos fundamentais, esse é o interessante, ao meu ver, ponto de partida, a partir do qual vocês podem refletir, né? Ponto de partida a partir do qual é uma coisa meio redundante, mas enfim. Bom, antes de encerrar essa pergunta, muito provavelmente vocês já ouviram falar em outras nomenclaturas
como, por exemplo, direitos humanos e direitos naturais. E aí uma questão que surge quando a gente pensa no que são direitos fundamentais é entender se existe uma diferença, se é a mesma coisa, o que é o quê, enfim. Eu vou propor uma resposta para isso, mas, novamente, não é a única possível. O que são direitos humanos? Direitos humanos, para uma parte da doutrina, doutrina é uma expressão tão, né, acadêmica, professoral, sei lá, para uma parte da literatura, para uma parte das pessoas que se dedicam a pensar sobre isso, os direitos humanos são os direitos que estão previstos no direito internacional. Então, o fundamento normativo deles, a base normativa deles, não é a Constituição explicitamente, mas algum ato de direito internacional, um tratado, uma convenção. Então, os direitos humanos são direitos que estão ligados à órbita do direito internacional. Tá? Então, essa seria a diferença. Quando você está falando de direitos fundamentais, você está falando dos direitos de uma determinada Constituição, do ordenamento doméstico de um país. Quando você fala de direitos humanos, você está falando de direitos que estão proclamados na ordem internacional. Uma segunda expressão que também pode gerar confusão são os chamados direitos naturais, né? E aí, o que são direitos naturais? Direitos naturais são os direitos que estão previstos em algum sistema filosófico que assume que há direitos que são inerentes à condição humana, à natureza humana. Então, alguns sistemas filosóficos, alguns sistemas de pensamento defendem que a Constituição, os direitos, que existem direitos que são inerentes à natureza do ser humano, à própria condição humana, à existência humana, né? Então, esses direitos seriam inerentes à nossa condição de seres humanos. E da onde você pode extrair isso? Você pode extrair isso da razão, você pode extrair isso de Deus, alguns sistemas são teocráticos. Então, a ideia central aqui é que os direitos naturais, eles não estão fundados em um determinado ordenamento jurídico, seja ele interno ou seja ele o internacional, mas eles estão fundados na própria natureza do ser humano. Então, por exemplo, é possível que alguém defenda que existe um direito natural à desigualdade. A desigualdade racial seria uma tese, a meu ver, abjeta, absurda, mas a pessoa poderia defender isso de maneira completamente contrária ao ordenamento internacional e ao direito constitucional, aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Tá? E aí uma pergunta que surge antes da gente encerrar esse ponto é a seguinte: e esses direitos podem se sobrepor? Essa é uma pergunta interessante. É possível que um mesmo direito seja direito fundamental, direito humano e direito natural? E a resposta é sim. Então vamos pensar no direito à propriedade. No sistema filosófico liberal, por exemplo, do John Locke, a propriedade é o direito natural por excelência, né? É o direito que constitui o ser humano, que dá a liberdade para ele. A propriedade é um direito natural. E a propriedade está proclamada em tratados internacionais e está proclamada na Constituição, está enumerada na Constituição. Portanto, ela é um direito natural para o sistema lockeano, sistema liberal. Ela é um direito humano, porque há tratados que a proclamam. E ela é um direito fundamental, porque ela está na Constituição. Então, o mesmo direito pode se encaixar nas três categorias. Agora, também é possível que um direito esteja numa categoria e não esteja na outra. E aí, enfim, é uma discussão. Como eu sempre digo, aqueles que tiverem dúvidas, vão escrevendo no chat, que aí no intervalinho qualquer outro a gente vai discutindo, né? Uma coisa importante é saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me escutando? Porque a minha internet andava meio ruim esses dias. Posso continuar? Que ótimo. Então, fico feliz. É uma pena não poder ouvir as vozes de vocês, né? Eu me ressinto um pouco disso. Mas eu tenho certeza que teremos outras oportunidades. Eu pretendo muito em breve ofertar outro curso de extensão sobre outro tema. E aí já convido vocês a participar. Bom,
A segunda pergunta da reunião de hoje, que é uma pergunta muito importante, que talvez tome a maior parte do nosso tempo, ou boa parte dele, é a seguinte: por que os direitos fundamentais são fundamentais? Parece uma pergunta boba, mas é uma questão das mais intrincadas, tanto na filosofia política, quanto no direito constitucional. Então, por que os direitos são fundamentais? E aí vão existir diversas teorias sobre isso, sobre quais direitos devem ser fundamentais e por quê. Cada uma delas vai justificar de formas diversas isso, né? Vai tentar explicar de formas diferentes esse problema, essa questão. A depender da teoria que você adote, você vai ter uma visão mais ou menos crítica da Constituição de 88, por exemplo. E mais do que isso, a depender do tipo de teoria que você adote, você vai ter interpretações diferentes dos direitos que estão consagrados. Então, dependendo do tipo de teoria, do tipo de pensamento que você assuma, você vai ler a Constituição de forma diferente. Era o que nós conversávamos lá na primeira aula, que é aquela metáfora do direito constitucional como uma religião, que tem um texto que é objeto de interpretação. Várias religiões têm controvérsias doutrinárias, né? E aí a expressão é essa mesmo, controvérsias hermenêuticas, que também é uma expressão que vem do mundo teológico, controvérsias interpretativas, para facilitar, que envolvem visões sobre como é a divindade, o que é o certo, o que é o errado, enfim. No direito constitucional não é a divindade, mas é a Constituição, é uma visão do que é o bom, do que é o ético, do que é o justo. E dependendo de como você enxergue isso, você vai ler a Constituição de maneiras completamente distintas. Sempre, claro, no limite do texto, que é uma coisa que nós também conversamos. Então, a primeira teoria que eu quero apresentar para vocês talvez seja a mais influente contemporaneamente, né? Que é a teoria de um autor chamado John Rawls. Vou escrever aqui, porque, enfim, vocês gostam quando eu escrevo, né? Eu preciso descobrir uma maneira de ter um quadro virtual para dividir com vocês, enfim, para escrever. Eu ainda não descobri isso, mas prometo que num eventual próximo curso eu vou desenvolver essa habilidade. Então, John Rawls. E o John Rawls, ele é o grande nome de uma corrente do pensamento político que se chama liberalismo igualitário, que é uma corrente que tenta acomodar, de um lado, a liberdade e do outro a igualdade. Talvez seja interessante, nesse ponto específico, orientar um pouco historicamente onde está o John Rawls. John Rawls é um filósofo que vai escrever entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, um livro muito influente, que se chama Uma Teoria da Justiça. Ele foi professor de Harvard, e ele está escrevendo um livro no qual ele tenta reacomodar o liberalismo com a igualdade. Isso no meio da Guerra Fria nos Estados Unidos, né? Então, ele é um filósofo que vai sair desse ponto. Esse é o lugar dele no mundo, né? E ele vai usar duas categorias fundamentais para responder o que devem ser os direitos fundamentais, né? Ou uma interpretação disso, né? Que são as seguintes: posição original e véu da ignorância, tá? E aí eu vou explicar uma coisa meio complicada para vocês, então é natural que vocês tenham dúvida e perguntem, que aí no bloco, no intervalo, eu vou respondendo. Posição original e véu da ignorância. E aí o que o Rawls vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: para a gente descobrir o que é o justo, o que é justiça, a gente precisa se propor um exercício mental que consiste na seguinte atividade. Todos nós que estamos aqui reunidos vamos vestir o chamado véu da ignorância e vamos esquecer quem nós somos. Então eu vou esquecer que meu nome é Daniel, que eu sou homem, que eu sou mestiço, que eu sou heterossexual, que eu sou professor, que eu ganho X, que meus pais são Y, que eu não tenho nenhuma forma de deficiência, não sou portador de nenhuma deficiência. Então eu vou ter que fazer isso, todos nós. E aí, quando nós colocarmos esse véu da ignorância, nós vamos entrar no que ele chama de posição original, que é esse lugar no qual nós seremos capazes
de pensar o que é a justiça e o que devem ser os direitos, por consequência. Então, como eu não sei o que eu vou ser, eu não sei se eu vou nascer mulher, se eu não vou nascer homem, se eu vou nascer pobre, se eu vou nascer rico, se eu vou nascer portador de deficiência, se eu vou nascer sem ter alguma forma de deficiência. Enfim, como eu não sei isso, eu vou ser capaz de pensar princípios de justiça que sejam justos para todos. Eu vou conseguir produzir um acordo com todas as necessidades de todo mundo. Então essa é a ideia dele. Para você descobrir o que é justiça, você precisa tirar os seus sapatos, tirar o seu lugar, e aí a partir disso você vai conseguir pensar em princípios de justiça, em direitos que abranjam a coletividade, sem esquecer do indivíduo. Isso é interessante, né? Então, digamos que eu não saiba quem eu vou ser numa determinada sociedade. Eu vou concordar com discriminação racial? Não, porque tem o risco de eu nascer de uma raça discriminada, de uma etnia discriminada. Eu vou apoiar o machismo? Ou a opressão de gênero, enfim? Não. Porque como eu não sei se eu vou nascer mulher, eu não vou estar de acordo com isso. Isso segundo o Rawls, né, gente? Eu vou apoiar a discriminação de pessoas portadoras de deficiência? Também não, porque existe o risco de eu nascer dessa forma. Então, por causa desse exercício, você vai criar uma lógica do que é o justo e do que devem ser os direitos. E aí, segundo o Rawls, isso dá origem a dois princípios de justiça. O primeiro princípio é o princípio da liberdade, que vai dizer o seguinte: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de liberdades fundamentais que seja compatível com o sistema similar de liberdades para outras pessoas. E aí parece difícil isso que eu falei, mas é muito fácil. A ideia é que todo mundo deve ser o mais livre possível, igualmente, sem que isso restrinja a liberdade do outro. Talvez se a gente quisesse ser muito grosseiro intelectualmente, a gente poderia associar isso com aquela famosa expressão de que o meu direito vai até onde o meu direito termina até onde começa o do outro, né? Então a ideia é de que todo mundo deve ser o mais livre possível, desde que isso não interfira na liberdade de terceiros. Essa é a ideia. Esse é o primeiro princípio de justiça. O segundo princípio que ele propõe é a ideia de que as desigualdades sociais e econômicas devem estar organizadas de tal modo que elas devem existir no benefício de todos. Então, as desigualdades elas devem existir no benefício de todos e de modo que todos os cargos e posições possam ser acessados por todo mundo. Então, a ideia dele de igualdade é a seguinte, repetindo. Primeiro, qualquer forma de desigualdade existente deve ser justificada no benefício da coletividade, da totalidade dos indivíduos. Por que isso? Porque se eu estou no véu da ignorância, se eu estou na posição original, se estou usando o véu da ignorância, eu não vou apoiar nenhuma forma de desigualdade que não vai me beneficiar em alguma medida. E segundo, todos os cargos devem ser acessíveis para todo mundo. Não é possível que haja cargos só para brancos, só para mulheres, só para pessoas que não sejam portadoras de deficiência. Qualquer sistema de castas é inadmissível. Claro, como é que eu, na posição original, vou legitimamente argumentar por um sistema de castas? Né? Então a ideia dele é esses são os dois princípios. Primeiro, você deve dar o maior número de liberdades que seja compatível com a liberdade de todo mundo. E segundo, você deve produzir uma igualdade que só admita desigualdades que sejam no benefício da totalidade, por um lado, e que mantenha todos os cargos e posições acessíveis para todo mundo. Então, a partir disso, a partir dessa ideia, você consegue elaborar o que devem ser os direitos fundamentais. Então, por exemplo, por Rawls, é possível justificar direitos sociais, direito à educação, direito à saúde. Por outro lado, não parece possível, essa é uma discussão, mas defender um modelo de inexistência de propriedade. Tem gente que discute isso, mas parece que não. Então, a ideia de teoria da justiça do Rawls não é compatível com o sistema socialista, por exemplo. Ele é compatível, ele fundamenta direitos fundamentais no estado do bem-estar social. E aí, se você lê o Rawls dessa maneira, se você lê a Constituição a partir da lente do liberalismo igualitário, a partir de Rawls, você consegue produzir interpretações diferentes. Então, por exemplo,
uma restrição à propriedade que produz um benefício da coletividade é uma restrição que pode ser justificada, com base nessa lógica dos direitos fundamentais e da justiça. Tá? Então, basicamente, o liberalismo igualitário, eu acho, né, eu defendo um pouco isso, é uma teoria que está muito ligada ao estado do bem-estar social, que é um estado que respeita a propriedade, respeita o liberalismo, mas que qualifica ele a partir da necessidade de maior igualdade entre os sujeitos. Gente, isso que eu falei não é trivial. Se vocês tiverem dúvidas, e além disso não é trivial, e eu usei algumas simplificações, que é uma coisa que eu não gosto de usar muito, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, escrevam. Então essa é a primeira teoria. A segunda teoria é o libertarianismo, tá? O libertarianismo, que é um liberalismo radical. O que o libertarianismo vai defender? E aí o autor que eu vou usar aqui como base é um autor chamado Robert Nozick. Eu escrevi o nome aqui para vocês. E o Robert Nozick, ele vai escrever um livro em resposta ao livro do Rawls. Eles eram amigos, mas adversários intelectuais, que é uma coisa muito saudável, né? E aí ele é colega do Rawls. Se vocês pegarem os livros deles, nas introduções e nos agradecimentos, tem sempre menção. Agradeço muito as críticas de Rawls, agradeço muito as críticas de Nozick, enfim. E ele vai tentar responder a partir de um liberalismo radical o que deve ser o justo e o que devem ser direitos fundamentais. E aí o ponto de partida dele, o ponto central dele, a ideia mais fulcral dele é que nenhum indivíduo pode ser usado como finalidade para produzir benefício coletivo. Então, os indivíduos, eles não podem ser instrumentalizados para qualquer forma de produção de bem-estar social, bem-estar coletivo. Para eles, os indivíduos, eles não podem ser usados como instrumentos. E aí, a partir dessa ideia de que os indivíduos não podem ser instrumentalizados, ele vai defender que o direito mais central que existe, o direito fundamental para o indivíduo não ser instrumentalizado, é justamente o direito à propriedade. Porque quando você respeita a propriedade de cada um, quando você respeita a propriedade de cada indivíduo, você não instrumentaliza o indivíduo. Você não vai estar usando ele para um determinado fim. Então, vamos pegar um exemplo que vai ajudar a entender isso que eu falei, que talvez tenha sido um pouco obscuro. A ideia de tributação, de imposto. Por que é legítimo taxar os sujeitos com imposto de renda? Que no Brasil há muito tempo que já não é, né? Mas que é proporcional às rendas de cada cidadão, de cada cidadã. Por que isso seria ilegítimo para ele? Porque quando você tributa o indivíduo com imposto de renda, você está usando esse dinheiro para produzir bem-estar coletivo. Então, o dinheiro do imposto de renda, o dinheiro de qualquer tributo, ele vai servir para pagar o sistema de saúde, pagar o sistema de educação, enfim, eu estou fazendo uma simplificação aqui grosseira, mas a ideia é essa. É para produzir bem-estar para a sociedade. E quem tem mais, paga mais para atender quem tem menos. Essa é a ideia. Para o Nozick, para o libertarianismo, isso é uma forma de tratar os sujeitos, os indivíduos, como uma finalidade para o bem-estar coletivo. Se eu sou milionário e alguém está tirando meu dinheiro só porque eu sou milionário, para gerar bem-estar para a coletividade, o que o Estado está fazendo nessa situação é me tratar como um instrumento e não como uma pessoa. Essa é a defesa do Nozick, perdão. E aí, qual é a consequência disso? Como é que isso afeta os direitos fundamentais? A ideia central aí é que o Estado ele deve ser mínimo. O Estado deve garantir só que ninguém vai roubar ninguém. Então, o Estado deve ser muito pequeno, é um Estado que serve para proteger a propriedade e as liberdades do sujeito. Qualquer Estado maior do que isso, qualquer Estado mais amplo do que isso, é um Estado que está instrumentalizando as pessoas. É um Estado que está tratando as pessoas como objetos, não como pessoas. Tem uma frase famosa de Kant, que eu acho que ele está distorcendo para a visão dele,
mas que ele está dizendo que ele está sendo radical nisso, que é a ideia de que as pessoas, elas têm dignidade, elas são um fim em si mesmas, né? Está lá na fundamentação da metafísica dos costumes. E a ideia é essa. Então ele vai defender isso. O Estado ele deve ser o mínimo. E todo mundo tem que fazer o que quiser, como quiser. Se eu fiquei muito milionário, fiquei muito rico, quer dizer, muito milionário não existe. Quer dizer, até existe, mas é uma expressão feia. Se eu fiquei muito rico, azar, sorte é minha, né? Ninguém pode tirar meu dinheiro para distribuir entre quem não é. No pano de fundo disso, e essa discussão aqui é muito imbricada, gente, mas eu estou explicando muito en passant para vocês. No pano de fundo disso, está uma ideia também de que os sujeitos não podem ser tratados de maneira paternalista, como crianças, né? Se eu gastei todo o meu dinheiro em vez de trabalhar e investir em mim, e agora eu estou na miséria morando na rua, isso é problema meu. Se eu resolver vender meu rim para pagar os estudos do meu filho, problema meu. Se eu resolver vender meu coração, meus olhos, para pagar os estudos do meu filho, o Estado não pode interferir nisso. Tá? Então essa é a lógica do libertarianismo. E aí, enfim, muda a maneira como você lê a Constituição. Claro que a Constituição de 88 é uma Constituição que adota explicitamente o estado do bem-estar social. Mas você pode ler de maneira restrita esse estado, né? De uma maneira noziquiana, é possível, né? Não sei se é intelectualmente válido, porque a Constituição não adota essa teoria, mas é possível. Então, imaginem uma situação na qual haja uma dúvida se o Estado pode restringir o direito de propriedade para... Vamos pensar numa outra hipótese, melhor ainda. A Constituição prevê o imposto sobre grandes fortunas, né, que é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Imagine que eu digo que a Constituição prevê isso, mas que eu acho que o legislador não deve fazê-lo, porque isso é imoral, isso é ilegítimo. E aí eu forço a Constituição nessa direção mais libertária. Então é uma maneira de enxergar. Por fim, acho que eu vou parar nessa teoria. Teria inúmeras, né? Mas enfim, nosso tempo é limitado, né? Existe a teoria procedimentalista, cujo grande autor, é um autor que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, se chama Jürgen Habermas, né? E ele vai propor uma teoria sobre os direitos fundamentais. E a teoria dele vai surgir no conflito entre dois tipos de autonomia do sujeito. Vai tentar elaborar a teoria dele a partir disso. Então, existem dois tipos de autonomia na tradição do pensamento ocidental, que é a autonomia pública e a autonomia privada, tá? A autonomia pública é aquela autonomia de participar da vida política, de fazer escolhas coletivamente, de ser um membro da comunidade política. Então, é aquela autonomia de você ir... Pensem no mundo grego lá, de você ir na ágora e participar da vontade, da formação da vontade popular, da formação da vontade democrática. Isso é autonomia pública. Por outro lado, existe também na tradição do pensamento ocidental a autonomia privada, que é a capacidade justamente de fazer escolhas na minha vida íntima. Escolher como eu quero viver minha vida particular, com quem eu quero me casar, qual é meu credo religioso, qual é meu sistema filosófico, como eu quero organizar minha casa, como eu quero viver na minha vida íntima, na minha vida privada, né? E aí, essas duas autonomias, elas entram em choque, né? Porque se você aposta muito na autonomia pública, a ideia central é a de que a vida privada não é tão importante, que o Estado pode regular a vida privada desde que ele tenha legitimidade democrática para isso. Se você aposta muito na autonomia privada, que é o caso, por exemplo, da teoria anterior que a gente viu, o libertarianismo, você ignora a vida pública. A coletividade pode escolher muito pouco. O que o Habermas vai falar é o seguinte: a autonomia pública e a autonomia privada são co-originárias, são interdependentes. Não existe autonomia pública, você não pode ser cidadão se você não tiver autonomia privada. E não existe autonomia privada, você não pode ter sua vida particular se não houver autonomia pública, se você não participar
dos assuntos políticos, dos assuntos da coletividade. Então, ele vai dizer que os direitos fundamentais, eles incluem tanto uma dimensão particular, o direito do indivíduo, quanto uma dimensão coletiva, tá? Então, esses direitos têm uma relação de co-originariedade. Eles estão embrincados uns nos outros. E, por essa causa, o procedimento democrático, a garantia de uma disputa pública, é o elemento central para que a gente possa ter dignidade, para que a gente possa ser verdadeiramente autônomos. Então, os direitos fundamentais que são realmente fundamentais para o Habermas são aqueles que envolvem tanto a autonomia pública, o direito de ser cidadão, de votar e ser votado, de liberdade de expressão, enfim, quanto os direitos privados, como o direito de propriedade, o direito de consciência religiosa, enfim. Então, as liberdades e a igualdade política são igualmente fundamentais. E uma Constituição, para que seja legítima, deve prever os direitos dessa forma. Essa também é uma lente a partir da qual é possível você ler a Constituição. Então, essas são as três teorias. Todas as três têm problemas, né? Como vocês podem imaginar. A primeira crítica que se faz ao Rawls, por exemplo, ao liberalismo igualitário, é a pergunta de se é possível, de fato, a gente vestir esse tal véu da ignorância. Será que a gente consegue esquecer quem a gente é? Isso é uma pergunta importante, né? Será que é? Ou será que eu, que sou homem, ao vestir o véu da ignorância, vou transferir meus valores individuais e dizer que esses são valores da coletividade? É a justiça para todos. Ao Nozick tem inúmeras críticas, né? Uma que eu posso trazer para vocês diz respeito à ideia de que ele vai defender o seguinte: a propriedade ela não pode ser tomada pelo Estado nem por ninguém, desde que ela seja adquirida de forma legítima. Como é que você adquire a propriedade de forma legítima? Você chega num terreno, não tem ninguém, você começa a trabalhar aquele terreno se torna seu, tá? Então, a propriedade, ela surge nesse contexto. Se você começa a trabalhar um objeto, um terreno, alguma coisa que não tem dono, o fruto do seu trabalho se torna sua propriedade. Essa é a ideia para ele. Agora, e aí ele fala o seguinte: toda vez que a propriedade for tomada de forma ilegítima, o Estado tem a obrigação de devolvê-la aos seus donos ou aos seus herdeiros, seus proprietários, ou aos herdeiros dos seus proprietários. Então eu tô aqui, esse apartamento nem é meu, mas se fosse. E aí vem o Matheus Zanon e fala: agora é meu, e me expulsa. Pro Nozick, para o Estado me tratar como um fim em mim mesmo, a obrigação de devolver o apartamento para mim ou para os meus herdeiros, porque o apartamento foi meu. Agora, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: será que existe alguma forma de propriedade que foi adquirida dessa maneira? Então pensem nos países que foram objetos de colonização europeia, as Américas. Os europeus chegaram aqui e não tinha ninguém usava a propriedade da terra. É fato que os índios não tinham a mesma concepção de propriedade que nós, né? Mas será que não tinha proprietário? E aí, se você conclui que tinha, e você tem que devolver a propriedade para os seus legítimos donos, ou reparar essa injustiça, o Estado tem essa obrigação, você pode se ver obrigado a criar um estado do bem-estar social para desfazer todas as injustiças que foram feitas. Ou a questão do trabalho escravo, dos escravizados. Boa parte da riqueza no Brasil e no mundo está associada com o trabalho escravo. Se você tem que devolver o fruto desse trabalho para os herdeiros, você pode se ver obrigado a criar um estado do bem-estar social para reparar essa injustiça histórica. Então, se você realmente quer tratar as pessoas como fins em si mesmas, você pode se ver obrigado a intervir diretamente na economia, né? Então, isso é um furo interno à teoria do Nozick. E o Habermas também tem críticas inúmeras, mas, enfim, uma que eu posso apontar aqui é que essa questão da co-originariedade é difícil definir. Então, como é que você resolve os conflitos? Quando existe um conflito entre autonomia pública e autonomia privada?
sei lá, uma questão de discurso de ódio. Alguém quer fazer um discurso de ódio, quer fazer um discurso racista. E aí isso vai contra a autonomia pública, mas isso está relacionado à autonomia privada do indivíduo. Como é que você resolve isso? Você vai ter que pender para um dos lados, né? Claro que o Habermas tem respostas sofisticadíssimas para isso, mas esse é um problema, a teoria não resolve as questões. Bom, eu apresentei 3 teorias, eu poderia apresentar mais, eu tinha até aqui no meu mapa de aula a teoria do multiculturalismo, mas acho que não seria apropriado para o curso introdutório a gente se aprofundar tanto nisso. Talvez o meu ponto central aqui seja demonstrar para vocês, de alguma maneira, que a forma como você lê os direitos fundamentais e a forma como você os coloca em constituições está muito relacionada com a política, com a sua perspectiva política de mundo. As disputas sobre direitos, a disputa com a maneira mais adequada de interpretar um determinado direito, ela é completamente atravessada pela posição política dos sujeitos, né? A ideia de um intérprete que consegue interpretar a Constituição de forma isenta é absurda, porque todo mundo tem uma posição, inclusive a própria Constituição. A Constituição de 88, como eu falei, por exemplo, ela parece adotar de forma muito forte a ideia de um estado do bem-estar social. De modo, e aquele trecho que eu li para vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu vou ler de novo pela 3ª vez, mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Então, a Constituição de 88 tem um compromisso com a igualdade material. Será que é possível lê-la de forma libertária? Talvez em algumas brechas, mas como sistema, não. Mas isso é sempre uma disputa política, uma posição política, filosófica, ética dos sujeitos. Isso é muito importante. Acho que é importante ter isso em mente. Os direitos, eles não são neutros, né? Os direitos, eles estão inseridos na disputa política. E por isso também que os direitos, com frequência, eles são armas de disputa, né? A forma como você vai interpretá-los, a forma como você pode utilizar o poder judiciário para implementar ou não direitos, tudo isso revela a natureza intrinsecamente política do direito. E no caso dos direitos fundamentais, isso é muito evidente. Bom, encerrado o primeiro bloco, temos dúvidas? Eu não vi nenhuma, estou surpreso, porque eu falei de temas que são teoricamente bem cabeludos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algo? Quer que eu repita? Gente, estão me ouvindo? Estão vivos? O que está acontecendo? Vocês estão tão quietinhos e quietinhas? O que está havendo? E não há dúvidas? Jéssica falou, estamos aqui. Não há dúvidas? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém quer perguntar nada? A Amanda perguntou o seguinte, onde poderíamos enquadrar Dworkin, né? Nessas teorias. Dworkin é um expoente do liberalismo igualitário. Ele tem um livro sobre isso, que tem um pouco a teoria da justiça dele, que se chama Virtude Soberana. E aí ele vai defender uma teoria parecida com a do Rawls, né? Ele é meio que tributário do Rawls. Como é que se fala? É Jesse? Bom, a Ana perguntou o seguinte, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas não se enquadra em nenhuma dessas teorias? Talvez se enquadre em todas, enfim, você pode vê-la de diversas formas. Depende do que você considera eficácia, né? Mesmo no libertarianismo, o dever de não roubar a propriedade de alguém é uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é uma eficácia dos direitos fundamentais, do direito de propriedade, em uma relação privada. Então, é possível enxergar em todas, depende do quanto você carrega a mão em pensar a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, né? Jefferson fez uma pergunta que eu não sei responder, que é a seguinte,
O senhor considera o Joaquim Herrera Flores e sua reinvenção dos direitos humanos válida como literatura jurídica? Isso é um campo que eu não conheço, Jefferson. Esse talvez seja a coisa mais cômoda que existe na vida, não saber, né? Não sei. Mas acredito que sim, porque eu conheço muitas pessoas sérias que estudam isso, inclusive lá na FND, estão relacionadas a essa corrente de pensamento, mas é uma coisa que, francamente, eu não conheço. Mais alguma pergunta, gente? Jesse, elabora aí do jeito que der. É Jesse que fala? Bom, já que não há mais pergunta, estou preocupado. Vocês sempre têm perguntas, estou com medo de ter sido muito obscuro. Vocês entenderam mesmo o que eu falei? Tem algum ponto que vocês queiram que eu retorne, que eu retome? Vocês estão me ouvindo? Bom, Jefferson pergunta o seguinte: nesse contexto de pandemia e aceleramento do genocídio da população indígena e afro-brasileira, confesso que eu não entendi, Jefferson. Se você puder explicar um pouco melhor, eu vou. Ah, fala. Isso é outra questão que talvez revele a natureza política dos direitos fundamentais, né? Porque dependendo da posição política de quem detém o poder, você tem diferentes concepções de quais direitos devem ser privilegiados ou não. Então, ao meu ver, a ideia de você privilegiar o mercado, que é a opção de alguns governos pelo mundo, tem a ver com uma visão mais libertária, né, dos direitos fundamentais. Outros governos que têm uma visão mais liberal e igualitária vão privilegiar outras coisas, vão privilegiar políticas de redistribuição mais radicais, enfim. Então, eu acho que é uma situação, claro que é periclitante para os direitos fundamentais, isso é uma outra questão. Os direitos fundamentais, o tempo todo, eles estão sujos de vida, né? Estão sujos de rua, eles estão sujos de disputa, eles estão imersos nisso. Então, a ideia de que nós, os juristas, somos os guardiões dos direitos fundamentais, que o Poder Judiciário é o único guardião, ou é o último guardião, é uma ideia, e é um guardião imparcial, que vai dizer o que a Constituição realmente queria falar, é uma visão um pouco empobrecedora do fenômeno, né? Os direitos fundamentais estão por toda parte. Quando o agente do Estado humilha uma pessoa, agride uma pessoa, os direitos fundamentais estão sendo feridos ali. Quando a violência doméstica se espalha por todo lugar, são direitos fundamentais que estão sendo violados ali. Quando, enfim, uma criança negra é assassinada, é o direito fundamental ali, uma criança branca também, enfim. Os direitos fundamentais, eles estão sujos de vida. Não dá para pensá-los fora disso, e a pandemia atinge diretamente eles. E a maneira como a disputa política gira ao redor da pandemia afeta diretamente a maneira como a gente vai preservar ou não os direitos fundamentais. Então, a Camila pergunta o seguinte: como os direitos fundamentais seriam criados sem instrumentalizar o ser humano, né? Ela está falando do Nozick. Afinal, os direitos são feitos por nós e para nossas questões de sociedade. Para o Nozick, não. O direito tem como fundamento o indivíduo. O indivíduo, é individual. Eles protegem o indivíduo contra a coletividade que se mistura com o Estado, contra a opressão da coletividade do Estado. É uma visão radicalmente liberal. O Estado é sempre visto com desconfiança. Então, é uma teoria cujo fundamento é o sujeito, é o indivíduo, é a pessoa, né? Não existem direitos coletivos. E toda coletividade tem uma natureza autoritária, opressiva. Bom, levando em conta que não há mais dúvidas, eu parto para o próximo ponto. Se aparecerem outras, conforme nós formos conversando, escrevam. Acho que é importante isso. Já não consigo vê-los nem ouvi-los. Seria muito bom para mim
É muito bom para mim sempre ouvir as perguntas de vocês. Então, aqueles que quiserem perguntar, não se acanhem. Toda pergunta é uma boa pergunta. Bom, a terceira pergunta da aula de hoje, da reunião de hoje, é: o que são gerações de direitos fundamentais? Do que a gente está falando quando nós falamos sobre gerações de direitos fundamentais? Qual é a questão aí? E tradicionalmente, a doutrina, a literatura, né, se refere a essas gerações, que é uma maneira de localizar historicamente como os direitos foram surgindo, como os direitos foram aparecendo, né? Então, a ideia de gerações de direitos fundamentais tem o condão de revelar como os direitos foram surgindo. E, novamente, quando você para olhar isso com calma, você percebe claramente como a lógica dos direitos fundamentais está imbuída no processo político. Então, tradicionalmente se fala em 3 gerações de direitos fundamentais que foram sendo agregadas de outras, né? Que gerações são essas? A primeira geração, os primeiros direitos a aparecer, historicamente, são os direitos liberais, né? São os direitos que surgem com as revoluções liberais, do final do século XVII e do século XVIII. Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, estadunidense, né? São aqueles direitos ligados ao Estado liberal, direito de propriedade, liberdade de expressão, liberdade de consciência religiosa, que talvez seja a grande mãe dos direitos liberais, né? A ideia de que você pode seguir a religião que você quiser. Muito embora o Locke, que seja um grande pai desse momento, pai intelectual, ele vai defender que você tem liberdade religiosa, menos para ser ateu. Mas a ideia é essa, a ideia de que você tem um Estado que intervém pouco na vida dos sujeitos e que garante que os sujeitos tenham o maior nível de autonomia privada possível. Então, esses são os direitos de primeira geração. São os direitos também relacionados com os direitos políticos, direito de votar e ser votado. São esses direitos de natureza liberal mesmo, os primeiros direitos do Estado mínimo, né, do Estado liberal. A segunda geração, que é posterior a essa primeira geração, é a segunda geração, né? E ela vai defender, ela vai trazer consigo os chamados direitos sociais, que são os direitos à igualdade material. Então, os direitos sociais são aqueles direitos que estão relacionados à produção de uma maior igualdade material entre os sujeitos. O direito à saúde, o direito à educação, os direitos do trabalhador, o direito à organização sindical. Então, esses são os direitos de segunda geração. E, historicamente, eles vão aparecer lá no final do século XIX e no início do século XX. Né? Eles vão surgir junto com a ideia de um estado do bem-estar social. E esses direitos vão encontrar seu ápice nos chamados 30 anos gloriosos do capitalismo, que vai dos anos 50 dos anos 40 até os anos 70, né? Que é o ápice do estado do bem-estar social. E eles vão surgir num contexto muito intenso de crítica aos direitos liberais. Tem uma frase famosa de um intelectual francês, salvo engano, que se chama Anatole France, que ele vai dizer mais ou menos o seguinte, eu estou parafraseando porque eu não lembro exatamente a frase. Sou péssimo com isso de frase. Mas ele vai dizer o seguinte: todos são iguais para ficar no hotel mais caro da cidade, desde que possam pagar, e todos são iguais para estarem proibidos de dormir embaixo da ponte. Então, essa é uma crítica ao liberalismo, à igualdade formal, que é uma igualdade de aparência. Então, você vai ter essa crítica por vários caminhos. O socialismo vai fazer essa crítica, o catolicismo vai fazer essa crítica. Então, você vai ter uma crítica à formalidade, à ilusão dos direitos liberais e à necessidade de garantir direitos que sejam mais... que produzam maior igualdade material entre os sujeitos. Além disso, a universalização desses direitos ela vai estar muito relacionada
com a universalização do direito ao voto. Conforme você vai superando o voto censitário e a classe trabalhadora começa a participar do processo político, você vai tendo uma pressão para que esses direitos sejam reconhecidos, né? Conforme o trabalhador vota e o voto censitário acaba, há uma preocupação maior em ter direitos que garantam a igualdade. E aí talvez os dois documentos fundamentais, as duas constituições fundamentais para isso, tenham sido a Constituição do México, de 1917, que talvez seja o primeiro texto a consagrar direitos sociais, e a Constituição de Weimar, de 1919, que é a Constituição alemã do pós-Primeira Guerra Mundial, que também consagrava direitos sociais. E esses direitos vão se espalhar pelo mundo, né, com a ascensão do Estado do Bem-Estar Social e com o temor também das revoluções socialistas, né? Então, esse processo político de crítica ao liberalismo e de temor de revoluções socialistas vai fazer com que o Estado do Bem-Estar Social se propague e que os direitos sociais também. Hoje, esses direitos estão muito em crise, porque tem a ver também com uma transformação política. A partir dos anos 70, você vai ter a ascensão de um modelo econômico que é conhecido como neoliberalismo, que é um modelo que está mais associado com o liberalismo clássico, né? Uma retomada do liberalismo clássico, e com o enfraquecimento dessa ideia de direitos sociais. Então, novamente, está tudo relacionado aos processos políticos e sociais mundiais, né? E domésticos. A terceira geração de direitos fundamentais vai surgir no fim do século XX, né? E aí essa geração está muito preocupada com direitos que não são do indivíduo, mas da coletividade. Tem como destinatário a própria humanidade, a espécie humana. Então, são chamados direitos coletivos e difusos. Direito a um bem-estar, a um meio ambiente saudável. Os direitos culturais também, que talvez possam ser encaixados aí. São direitos que vão surgir nas constituições do final do século XX, né? E aí, essa é a classificação tradicional, gente. Existe um autor que se chama Paulo Bonavides, que foi o cara que trouxe isso de gerações para o Brasil. Ele vai incluir outros. Aí tem dois a mais que eu vou falar hoje, direitos de quarta e quinta geração. Para o Paulo Bonavides, os direitos de quarta geração são os direitos ligados à expansão da democracia pelo mundo, à expansão do fenômeno democrático pela humanidade. Então, é o direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo político. São direitos que estão associados um pouco com a queda dos regimes autoritários, no que a literatura de ciência política chama de terceira onda da democracia, que inclui, por exemplo, a queda dos regimes proto-fascistas na Península Ibérica, a queda do franquismo, a queda do salazarismo, né, em Portugal, a queda dos regimes autoritários na América Latina, a queda dos regimes comunistas no leste europeu. Então, os direitos de quarta geração são os direitos à democracia mesmo, né, um regime democrático, a transparência do poder público. E, por fim, ele vai defender ainda os direitos de quinta geração, que seriam os direitos à paz, o direito à paz, né, o direito a uma comunidade de estados pacífica, né? A federação de estados, o direito a não haver guerras, seriam direitos que também estariam proclamados em algumas constituições, como é o caso da brasileira, que consagra a resolução pacífica dos conflitos na ordem internacional. Então, essa é a ideia das gerações, né? Uma primeira crítica a essa ideia de gerações de direitos fundamentais é que quando você fala geração, parece que morre um para nascer o outro, né? Que os direitos se substituem. Isso não é verdade. A gente tem direitos de segunda geração, direitos sociais, convivendo com direitos de primeira geração. Claro que essa convivência não necessariamente é harmoniosa, mas eles existem juntos. Se você abrir a Constituição de 88, essas 5 gerações que eu falei aqui estão estão lá, estão previstas. Então, alguns autores, por exemplo, vão propor a ideia de ondas de direito, mas também onda, eu não sei se é uma boa expressão, que uma onda tem sua crista e cai, e vem a outra, né? Então, eu não sei se tem uma maneira boa de falar isso, mas, enfim. O que interessa é entender a ideia. A primeira geração são direitos liberais.
de ordem liberal. Direito de liberdade e de igualdade formal, né? Igualdade perante a lei. A segunda geração são os direitos sociais, né? São os direitos que estão relacionados à igualdade material, direito à saúde, à educação, direitos do trabalhador. A terceira geração são os direitos da coletividade, como, por exemplo, que não são direitos de um indivíduo só, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente saudável. A quarta geração são os direitos democráticos, direito à transparência do Estado, direito à democracia, direito ao pluralismo político. E a quinta geração seriam os direitos, direito à paz, né? O direito a uma ordem internacional pacífica, sem guerra. Então essa é a lógica. Uma coisa interessante, antes de eu encerrar aqui, que eu gostaria de abordar com vocês, é que geralmente alguns autores, sobretudo os mais clássicos, vão falar que os direitos de primeira geração, os direitos liberais, incluem uma abstenção do Estado. Então o Estado se abstém de tomar a propriedade, se abstém de restringir as liberdades, se abstém de fazer algo. E que os direitos de segunda geração incluem uma ação do Estado. Tá? E isso não é verdade. De maneira nenhuma. Todo direito tem custos. Quem vai falar isso é um autor chamado Sunstein, um livro chamado O Custo dos Direitos. Ele vai dizer que mesmo os direitos de primeira geração envolvem custos do Estado. E, às vezes, esses custos são mais altos do que os custos dos direitos de segunda geração. Então, vamos pensar no direito à propriedade. Pensa lá, o direito à propriedade ele vai estar garantido se o Estado não se miscuir na propriedade do particular. Mas não. Para você manter a propriedade, em tese, você investe em aparato policial, em aparato judiciário, você tem um custo. E esse custo, às vezes, é mais alto do que o dos direitos sociais. Eu lembro que, enfim, é um dado meio que eu devia ter confirmado antes da aula, né? Mas eu lembro que eu dei uma aula de pós há alguns anos e eu fui fazer uma pesquisa, né, no estado do Rio de Janeiro. E aí eu vi que o estado do Rio de Janeiro gasta mais com segurança pública do que... Ou, não sei se... confirmem para mim. Se alguém tiver com a internet aí, confirme e me diz. Do que gastava, sei lá, com educação. Então, um direito de primeira geração tinha mais gasto, gerava mais custo do que um direito de segunda geração. Então, todos os direitos envolvem custos para o Estado. Não existe direito de graça. Não existe almoço de graça, né, dizem os liberais, mas não existe direito de graça também. Qualquer direito envolve um custo para o Estado. Bom, então essa é a lógica das gerações, essa é a discussão que existe. O último ponto que eu queria discutir com vocês hoje é a seguinte pergunta. Quem são os titulares de direitos fundamentais? Em outras palavras, quem pode ser portador de direitos fundamentais e em quais circunstâncias? Quem tem e quem não tem direitos fundamentais? Todo mundo tem direitos fundamentais? Qualquer pessoa? Isso pode ser qualificado ainda. Todo mundo tem acesso a todos os direitos fundamentais? Essa é uma pergunta importante, central, talvez seja uma das perguntas mais centrais que existe, né? E aí, como é que a gente pode desenvolver essa questão a partir de alguns pontos? O primeiro deles é o das pessoas naturais, né? O que são pessoas naturais? É o ser humano individualmente. Quem tem... Aí a gente vai fazer uma discussão aqui de ordenamento brasileiro. Quais pessoas têm direitos fundamentais no ordenamento brasileiro? Quem tem direito a direitos? Essa é uma expressão famosa da Hannah Arendt. Direito a ter direitos. Quem tem direito a ter direitos? E a resposta para isso, os elementos para responder essa questão, estão previstos lá no artigo 5º da Constituição. Ele vai responder isso no seu caput. E aí, o que é caput, gente? Caput é uma palavra em latim que quer dizer cabeça. Então, é a primeira parte do artigo. O artigo 5º ele tem uma cacetada de incisos, tem vários incisos, né? Então, quando a gente fala caput, a gente está falando daquela parte inicial. E aí eu vou ler com vocês, porque talvez esclareça o que eu estou falando.
vai dizer quem são as pessoas que têm direito a direitos fundamentais. Diz o seguinte, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, todos são iguais perante a lei, tá? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Isso a Constituição enumera. Esse é o chamado princípio da universalidade, que diz que todo mundo que está no Brasil tem direitos fundamentais. E os brasileiros, em qualquer lugar do mundo, têm proteção dos seus direitos fundamentais no Brasil. E aí a gente pode ir destrinchando isso aos pouquinhos. Primeiro, quem é brasileiro? Qualquer pessoa que possua a nacionalidade brasileira. Então, qualquer um que tem a nacionalidade brasileira é portador de direitos fundamentais. E aí pode ser uma pessoa que nasceu brasileira, que é o que a gente chama de nacionalidade originária, né? Ou pode ser uma pessoa que adquiriu a nacionalidade brasileira no decorrer da sua vida, que a gente chama de nacionalidade secundária, derivada, que são aqueles estrangeiros que, por razões que estão previstas na Constituição e nas leis, se tornam brasileiros por estarem vivendo aqui. Então, qualquer brasileiro, seja ele nascido brasileiro ou que se tornou brasileiro, tem direitos fundamentais. Todas as pessoas brasileiras têm direitos fundamentais. E mais do que isso, a Constituição ela não admite que haja distinção entre os brasileiros que nasceram brasileiros e os brasileiros que se tornaram brasileiros, entre os brasileiros natos e os naturalizados, exceto nos casos que ela mesma define. Então, por exemplo, a Constituição diz que um brasileiro naturalizado, ou seja, um estrangeiro que se tornou brasileiro, não pode ser presidente da República. Mas, tirando esses casos que estão previstos na Constituição, que geralmente estão associados, tem outras hipóteses, que estão associados com a linha sucessória da presidência, tirando esses casos específicos, não pode ter distinção. Um brasileiro naturalizado não pode ter menos direito à liberdade do que um brasileiro nato. Tá? Além disso, no caso específico dos brasileiros, a Constituição deixa claro que o gozo dos direitos fundamentais para os brasileiros não depende da efetiva residência no território nacional. Então, se eu sair do Brasil, eu que sou brasileiro nato, for morar no Canadá, eu continuo tendo direitos fundamentais no Brasil protegidos. Tá? Agora, isso é fácil, isso são questões melzinho na chupeta, como se diz, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. O problema surge com relação aos estrangeiros. E essa é uma questão central no mundo que a gente vive hoje, né? Por causa de guerras, por causa de crises econômicas, por causa de regimes autoritários, os países estão sendo inundados por estrangeiros. E é o caso do Brasil, a gente tem vários haitianos aqui, a gente tem vários irmãos venezuelanos, a gente tem pessoas de vários países. Essas pessoas têm fundamental, e aí a Constituição ela vai dizer o seguinte, lá no artigo 5º, que os brasileiros e os estrangeiros residentes. Então, qualquer pessoa que esteja no Brasil, mesmo que temporariamente, por exemplo, para trabalhar, deve ter seus direitos fundamentais reconhecidos. Não é possível que uma pessoa esteja no Brasil e não tenha os seus direitos fundamentais reconhecidos. Os direitos fundamentais devem ser reconhecidos para qualquer pessoa. Tá? Segundo ponto, essa é a primeira questão, então essa também é fácil. Agora, e os estrangeiros não residentes? Isso é uma pergunta muito importante, né? E os estrangeiros não residentes? Eles têm direitos fundamentais? E aí a Constituição não fala sobre eles, a Constituição ela é silente sobre eles, né? Ela não os enumera. Então, o estrangeiro que não seja residente no Brasil deve ter seus direitos fundamentais respeitados? Por exemplo, eu sou filho... Eu, na verdade, estou com um processo na Justiça no Brasil. Eu sou húngaro e estou morando na Hungria.
o direito ao devido processo legal deve ser respeitado nesse processo para garantir os meus direitos? E aí, o que a literatura entende? Que sim, como a Constituição ela adota uma ideia de princípio da universalidade, que os direitos são para todos, isso é a lógica da Constituição, mesmo os brasileiros que não estão no Brasil, que não residem no Brasil, devem ter seus direitos fundamentais respeitados, tá? A própria Constituição, em determinados trechos, usa expressões muito amplas. Então, por exemplo, no inciso 3º do artigo, no inciso 3º e no inciso 2º do artigo 5º, a Constituição fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém. Ninguém é todo mundo, né? No inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, ninguém, todo mundo deve estar protegido, inclusive os estrangeiros que não residem aqui. E aí, o último ponto, antes da gente avançar, é um ponto que é central, que é o seguinte: e os estrangeiros ilegais? Eles têm direitos fundamentais? Eles devem ter seus direitos respeitados? E é a mesma lógica anterior. Todo mundo que está no Brasil ou que não está no Brasil tem direito a ter direitos fundamentais, a ter seus direitos tutelados. E esse debate é muito importante, é fundamental, é um debate central no mundo que a gente vive. Então, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar de Guantánamo nos Estados Unidos. E aí, um pouco a autorização cínica da tortura tem a ver com a condição de não nacionais das pessoas que estão lá e do fato de estarem fora do território americano. Ou então a questão das crianças imigrantes que estavam sendo separadas de seus pais, né? Não sei se vocês acompanharam isso, mas o governo Trump estava prendendo as crianças separadas dos pais, crianças muito pequenas, o que não se pode fazer com crianças americanas. Então, se você diz que os estrangeiros não têm direitos fundamentais, os estrangeiros que estão ilegais, você permite toda sorte de barbárie, que não é compatível com a lógica da Constituição. Isso no Brasil é fundamental. A gente tem a situação dos haitianos, dos sírios, e talvez seja um grupo, dentre vários outros, que é muito vulnerável à violação de direitos fundamentais, né? É muito vulnerável. É um grupo que é centralmente vulnerável à violação dos direitos fundamentais. Bom, se tiverem dúvidas, vão escrevendo aí. A última, eu vou tratar de mais duas questões antes da gente encerrar a reunião de hoje. São duas questões bem polêmicas, assim, que eu acho muito interessantes. Que é a questão da titularidade dos direitos fundamentais por animais não humanos. Ou seja, os animais não humanos têm direitos fundamentais? Devem ter direitos fundamentais? Como a gente pode tratar essa questão? E a segunda é a questão do planeta como titular de direitos fundamentais. Deve o planeta Terra ter direitos? A natureza pode ter direitos? São questões muito sofisticadas, que envolvem debates muito contemporâneos e que devem ser travadas atualmente, né? Então, essas são duas perguntas centrais. Eu acho que são duas perguntas muito interessantes para terminar a nossa reunião. Então, a primeira pergunta é: os animais não humanos devem ter direitos fundamentais? E aí a Constituição, ela vai dizer, lá no seu artigo 225, ela vai vedar, na verdade, de forma explícita, a crueldade contra os animais. Então, ela vai dizer de forma muito clara que os animais eles não podem ser tratados de forma cruel. Ela vai dizer o seguinte, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Vou escrever aqui porque eu sei que vocês gostam. Difícil é fazer parágrafo no computador, sempre me enrolo. Ela diz o seguinte, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Para assegurar a efetividade desse direito, que é o direito ao meio ambiente, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
Então, a ideia central é que os animais não podem ser tratados de forma cruel pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira veda isso. E aí existe todo um debate sobre os direitos dos animais. Será que eles têm esse direito a não ser tratados de uma forma cruel? E aí existem duas visões dominantes sobre isso, né? Duas visões, na verdade, conflitantes. Uma é dominante, a outra é totalmente minoritária. A primeira visão é a visão antropocêntrica. De antros, que é ser humano, e cêntrica, que se centra no ser humano. E o que essa visão vai dizer? Que os animais eles devem ser protegidos na medida que isso represente o melhor interesse dos seres humanos e a melhor conduta ética para os seres humanos. Então você deve vedar o tratamento cruel dos animais, não por uma questão deles, mas porque o ser humano, ao tratar o animal de forma cruel, ele está tendo a sua dignidade atingida, ele está se tornando uma pessoa pior. Então a proteção dos animais não se dá em nome dos próprios animais, mas se dá em nome de uma perspectiva ética de como os seres humanos devem agir. E de que a ideia de que você proteger a variedade de animais, a variedade da fauna e da flora, as plantas também, enfim, os vegetais, é uma maneira de você garantir o próprio interesse dos seres humanos, né? Então, é essa visão antropocêntrica. E existem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal nessa linha. A primeira decisão é a da farra do boi. Farra do boi era uma prática que existia no sul do país, que você torturava o boi, basicamente. Ficava espetando ele, furava o olho, era uma coisa muito violenta, que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. A segunda decisão famosa é a decisão da rinha de galo, que era uma coisa que existia muito aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, mas acho que existia em outros estados também, que era você ter galos de briga, né? Essa é uma expressão que até existe no vocabulário popular. Fulano é um galo de briga, parecem dois galos de briga. Que era você criar um galo para brigar. E aí tinham apostas nisso, né? E aí o Supremo também proibiu. E o último caso, que talvez seja o mais interessante, é o caso da vaquejada, que é uma prática cultural muito comum em Minas e, sobretudo, no Nordeste, eu acho, né? Que é uma competição que a pessoa... Gente, eu sempre já escutei 1000 histórias sobre vaquejada. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, enfim, não levem tão a sério que eu nunca fui a uma vaquejada. Mas é uma prática na qual, e eu não suporto crueldade com o animal, não iria também, eu acho que é uma prática cruel. Mas é uma prática em que o vaqueiro tem que derrubar o animal pelo rabo, eu acho. E aí, se ele consegue fazer isso, quem consegue fazer melhor é o grande ganhador. E se o animal quebra a perna, você faz churrasco com ele, é basicamente isso. E aí o Supremo proibiu a vaquejada. Só que aí, como eu falei para vocês, os direitos fundamentais eles estão muito embrincados numa visão política de mundo, né? Uma visão bem politizada, enfim, depende da perspectiva política que você tenha. E aí, diante dessa proibição do Supremo, da vaquejada, o legislador ele alterou a Constituição na emenda 96 de 2017 e incluiu o parágrafo 7º no artigo 225, que a gente já leu. Então, o STF proibiu a vaquejada, disse que a vaquejada era inconstitucional, porque representava crueldade com os animais, e aí o legislador alterou a Constituição para dizer o seguinte: para fins de dispor primeiro, que é aquele trecho que a gente leu no qual é proibida a crueldade com os animais, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, práticas culturais não devem ser consideradas tratamento cruel dos animais. Então, o legislador impediu o STF, né? Ele deu uma limitação ali, ele falou, não dá para interpretar esse direito dessa forma. Mas todas essas decisões que eu falei para vocês são decisões muito focadas numa perspectiva antropocêntrica. O animal não é protegido pelo interesse do animal, mas por uma perspectiva de que o ser humano não é conveniente ao ser humano, não é ético ao ser humano tratar o animal de forma cruel. Só que existe uma outra visão para isso, que é uma visão muito minoritária, né? Que é a visão não antropocêntrica, que é a visão que vai defender que os animais devem ser titulares de direitos
por eles próprios. Eles têm eles têm direito a ter direitos. E aí, talvez, um exercício filosófico que ajude a gente a entender essa perspectiva é proposto por uma autora chamada Martha Nussbaum. Quem tiver interesse nesse texto, me pede que eu passo, que eu tenho digitalizado, e é um texto muito bom. É só mandar um e-mail que eu mando para vocês, quem tiver interesse. E a Martha Nussbaum, ela vai falar o seguinte, é um livro chamado Nas Fronteiras da Justiça, que é um livro que ela vai discutir a teoria da justiça do Rawls. Ela vai dizer o seguinte, quando a gente faz o exercício do véu da ignorância, a gente não deve só esquecer qual é o nosso gênero, qual é a nossa condição social, qual é a nossa condição com relação a deficiências. A gente deve esquecer também qual é a nossa espécie. A gente deve esquecer se a gente vai ser ser humano. A gente deve tratar como se a gente não soubesse se a gente vai ser ser humano ou não. E aí, a partir disso, quando você veste o véu da ignorância, que foi aquela teoria do Rawls lá que eu apresentei para vocês, e você não sabe nem qual a espécie que você vai pertencer, você é obrigado a reconhecer que os animais devem ter direitos. Por quê? Por quê? Porque você não sabe se você vai nascer animal, se você vai ser animal. Então, quando você não sabe isso, você se vê obrigado a reconhecer direitos nos animais. E aí, gente, se você reconhece titularidade de direitos fundamentais dos animais, tudo muda. Rigorosamente tudo muda, né? Porque comer carne se torna inaceitável, vira uma questão... Você criar um animal para matá-lo, para comê-lo, viola a lógica dos direitos fundamentais. Você ter animais para qualquer finalidade que não envolva eles viverem na natureza é uma questão... ou você ter eles como animais domésticos, mas que você respeita, trata, enfim, você é tutor do animal, também não é aceitável. Indústria de pele, indústria de couro, indústria de testes farmacêuticos em animais, tudo isso se torna inaceitável. Qualquer uso dos animais para finalidades humanas, para o bem-estar do ser humano, se torna inaceitável quando você reconhece a titularidade dos direitos pelos animais. E aí as consequências é mudar completamente o nosso modo de produção, de vida, enfim, de alimentação. Nós somos uma sociedade intrinsecamente ligada à exploração dos animais, né? Do consumo dos animais. Enfim, os animais são parte da nossa cultura, né? E da nossa economia. Existe até um projeto de lei no Congresso, que é o PLC 27 de 2018, que altera a lei de crimes ambientais, fazendo com que os animais deixem de ser coisas. Os animais deixam de ser coisas, né? Porque os animais hoje são coisas no direito brasileiro. E faz com que... Mas essa lei, ela não é radical a ponto de reconhecer titularidade dos animais, de direitos, né? Esse projeto de lei. Então, não inviabiliza a pesquisa, a existência de abatedouro, enfim. É uma lei que expande a condição jurídica dos animais, mas não dá titularidade de direitos a eles. Enfim, é um debate muito importante. Eu posso falar a minha posição, que eu adoraria ser vegetariano, porque eu acho que faz muito sentido o argumento da Martha Nussbaum. É bem convincente, mas eu não consegui ainda. Mas para mim é um argumento bem convincente, pessoalmente, apesar de eu não ser vegetariano. E eu usar roupa de couro, enfim, usar produtos testados em animais e tal. A última questão, o último debate que a gente vai travar, que vai ser um debate relativamente curto, é o debate sobre o planeta, tá? Que é a pergunta, basicamente, de a gente se perguntar se o planeta deve ser titular de direitos, a natureza deve ser titular de direitos. Essa é uma questão que parece meio trivial, meio boba, mas é uma questão muito, muito importante. Tem vários países que reconhecem. E aí, nesse ponto, a Constituição ela vai tratar do meio ambiente no caput do artigo 225, que eu já li os parágrafos e o inciso, né? Que vai dizer o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e as futuras gerações.
Então, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, a gente tem duas perspectivas sobre a ecologia, sobre a natureza, né? Duas perspectivas que têm um respeito pela natureza, porque também tem quem acha que a natureza é um elemento que deve ser explorado de forma desenfreada, mas a gente leu a Constituição não autoriza isso. Então, existem duas perspectivas sobre a natureza, sobre a ecologia. A primeira é a ecologia rasa, que vai dizer que o planeta deve ser respeitado e preservado em nome do interesse humano. Então, você vai preservar a natureza e o meio ambiente em nome do interesse do próprio ser humano e das futuras gerações de seres humanos. Essa é a perspectiva certamente adotada pela Constituição de 88. Se vocês forem ler de novo o artigo 225, ele vai dizer que o dever de preservar e defender o meio ambiente é para as presentes e futuras gerações, não é pelo meio ambiente em si. Tá? Não é porque o meio ambiente é titular de direitos. Não, é porque o ser humano depende disso para viver. Então essa é a ecologia rasa. Você preserva a natureza, você protege a natureza em nome do interesse humano. A perspectiva diferente é a ecologia profunda, tá? Que vai defender que todas as vidas têm um valor intrínseco. Inclusive a vida animal, a vida vegetal, os biomas, todos eles têm um valor intrínseco, que não pode ser desprezado. Então, para essa teoria, o que nos deveria levar a proteger o meio ambiente é o fato de que o meio ambiente deve ter direitos em si próprio. O meio ambiente deve ser titular de direitos. Porque cada forma de vida, cada estrutura de vida tem um valor intrínseco. A gente não deve não fazer vaquejada porque o boi sofre e isso nos torna pessoas piores. Não. A gente deve evitar fazer a vaquejada porque a vida do boi é uma vida que tem valor. A gente não deve destruir a natureza, destruir um rio, poluir um rio, porque isso vai fazer a nossa própria água ficar contaminada. Não é isso. A lógica é outra. A lógica é que a gente não vai poluir o rio, destruir o rio, porque a partir do momento que a gente destrói e polui o rio, a gente está destruindo as formas de vida ali, né? A gente está fazendo mal ao rio. As vidas que habitam aquele rio, aquela forma de existência. E cada uma delas é muito valiosa. Mas, como eu falei, a Constituição de 88 ela adota o modelo de ecologia rasa. A gente deve proteger o meio ambiente em nome do nosso próprio interesse. É uma visão antropocêntrica, portanto, uma visão que se centra no ser humano. E aí, como eu falei, alguém já adiantou aí, na América Latina... e uma coisa importante, eu acho que falar, né? Parece pouco isso que eu estou falando e tal, mas eu vou ler novamente o discurso de promulgação da Constituição de 88, que Ulisses Guimarães fala o seguinte: é consagrador o testemunho da ONU de que nenhuma outra carta no mundo tenha dedicado mais espaço ao meio ambiente do que a que vamos promulgar. E eu acho que isso é um fato. A Constituição de 88, se a gente coteja com a ecologia profunda, parece uma Constituição que protege bastante o meio ambiente. Ela é uma Constituição que tem uma perspectiva ambiental. Por isso que qualquer visão que só enxergue o meio ambiente como uma fonte de recursos que pode ser destruída desenfreadamente é uma visão inconstitucional. Para você destruir a Amazônia de forma desenfreada, você tem que fazer outra Constituição, que a Constituição de 88 não pode. Então é muito avançado. Agora, claro que se você coteja, a ecologia profunda parece pouco. E, claro, eu acredito que para muitos aqui a ecologia rasa, essa ideia de que o meio ambiente deve ser preservado em nome do interesse humano, seja bem razoável. Talvez para a maioria das pessoas, né? Bom, da América Latina, existem alguns países que já consagraram a natureza como titular de direitos, né? E
É o caso do Equador, por exemplo. E aí lá eles têm uma outra cosmologia. Eles têm a ideia de Pachamama, que é a Mãe Terra. Eu tinha até uma... Não sei onde eu botei. Fui ao Peru e comprei. Tinha uma estatuazinha da Pachamama. Próxima aula eu mostro para vocês. E aí, a ideia central deles, de Pachamama, de bem viver, é a ideia de que a gente é parte da natureza, mas nós não somos os principais agentes. Nós somos mais um. Que todas as partes da natureza merecem igual respeito, merecem igual consideração. Então, eles consagram expressamente a ideia de que você deve preservar a natureza porque ela tem um valor intrínseco. E o ser humano é só mais um pedacinho nisso. É mais um animal nisso, né? A Mãe Terra merece respeito por si própria. Então, a Constituição do Equador, ela consagra o direito da Mãe Terra a ser preservada. É um direito dela, uma visão de ecologia profunda. E aí tem um caso muito famoso do Rio Vilcamba, que é um rio que foi poluído no Equador e que processou o Estado equatoriano para ser indenizado e ser despoluído, e ganhou o processo na justiça. Então é um caso de direito fundamental do rio, direito a não ser poluído. Tem um caso também na Índia, salvo engano, do rio que entrou na justiça pelo direito de correr, porque ele havia sido represado e ele entrou na justiça. Não foi ele, né? Os representantes dele entraram na justiça pelo direito de correr, e aí ganhou e acabou a represa do rio. E aí alguém levantou um ponto, acho que foi a Isabela Leixo, apareceu aqui para mim, do Rio Doce. Eu trabalhei em Governador Valadares, talvez seja uma das principais cidades no Vale do Rio Doce. Eu entrei lá depois do acidente de Mariana. Não sei se todos estão cientes, mas o acidente de Mariana foi um acidente que destruiu o Rio Doce, porque ele basicamente voltou o acidente, enfim, não sei se acidente é a melhor palavra, para algumas pessoas não, mas com o desabamento da barragem de Mariana, vários dejetos minerais tóxicos caíram no rio. E aí os peixes morreram, enfim. Tudo isso aconteceu. E aí existe uma discussão, acho que existe até um processo do Rio Doce processando, né? O Estado e a União, e até acho que a Vale do Rio Doce, para ser indenizado. Mas uma das coisas que mais me marcou nessa minha experiência, eu era professor lá depois eu virei professor de constitucional, mas eu comecei minha carreira docente como professor de direito ambiental, agrário e administrativo. E aí eu fui numa reunião dos atingidos, né, que foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. E aí lá eu ouvi uma história que foi muito impressionante, porque existe um povo indígena que vive que vive também, eu acho, não sei se vive exclusivamente, nas margens do Rio Doce, que é o povo Krenak, como a Isabela Aleixo falou. Tem até um grande líder que participou da Constituinte, tem um discurso belíssimo, Ailton Krenak, quem quiser ver tem no YouTube, que tem um livro que ele lançou recentemente pela Companhia das Letras, sobre a perspectiva dele, enfim. E esse povo tinha uma visão do Rio Doce quase como se fosse uma deidade, era uma visão cosmológica, que o mundo divino dele girava ao redor do Rio Doce. E o Rio Doce morreu para eles. Então, de uma forma muito trivial, não sei se é possível explicar isso, é como se a divindade deles tivesse morrido, a vida espiritual deles, né? Como é que você indeniza isso? Todo o modo de vida deles girava ao redor do Rio Doce. Como indenizar isso? Como devolver isso para essas pessoas, para esse povo? Então, essa é uma questão muito importante, muito central, enfim. O debate sobre o papel da natureza e a titularidade da natureza nos direitos fundamentais provavelmente é um debate do futuro. É um debate que vem aí e, enfim, a gente vai ter que travá-lo, e é importante que todo mundo esteja ciente e tome posição sobre isso, né? Eu apresentei duas visões, apresentei a visão da Constituição, e é fundamental que vocês, enfim, tenham posição sobre isso. Bom, perguntas. Vou ler as perguntas aqui. Os monitores, se quiserem,
já podem passar a lista de presença, né, para o pessoal. E aí eu peço para todo mundo avaliar, que puder, enfim, avaliações negativas também. Eu vi muitas avaliações positivas. Não estou pedindo avaliações negativas, claro. Se for à vontade de vocês, eu fico feliz. Mas se tiverem feedbacks, coisas que vocês acham que possam melhorar para um próximo curso, coisas que vocês acham que devem continuar, é sempre bom para mim ler, me faz bem, assim, me orienta do que está acontecendo, né? Bom, a primeira pergunta é do Tiago. Pode, por favor, Matheus. Essa é uma questão central, né? É uma boa pergunta. Na verdade, isso é um objeto de debate, que você pode dizer que ninguém pode ter grupos excludentes ou que só grupos minoritários, porque, na verdade, depende da sua visão sobre isso. Mas se você considera que esses grupos de LGBT, grupos negros, têm o condão de superar ou de enfrentar uma opressão histórica que viola o direito à igualdade, esse tipo de discriminação, que é uma discriminação positiva, ela tem o condão de, na verdade, implementar direitos fundamentais. É a mesma discussão, por exemplo, sobre ações afirmativas, cotas, né? Quem defende as cotas, como é o meu caso, vai entender que essa discriminação positiva, ela tem o condão de justamente você discrimina os grupos majoritários, ou você cria acessos especiais para os grupos minoritários, justamente para superar uma violação estrutural de direitos fundamentais. E aí sim seria legítimo. Agora, um grupo que proíba negros, ele vai estar reforçando a desigualdade. Então, ele vai estar atingindo a Constituição. E aí é uma questão interessante de se debater. Mas essa é a minha visão. Que eu acho que é a visão que... Claro, eu vou achar outra coisa. Eu acho que é a visão que está consagrada pela Constituição de 1988. A segunda pergunta é da Raquel. Aqui no Brasil é possível observar essa mesma cronologia das gerações de direitos fundamentais? E aí, há autores que defendem que não. Olha que interessante, eu vou indicar para vocês um livro do José Murilo de Carvalho, em que ele diz que os direitos fundamentais no Brasil, eles surgiram de uma forma diferente. Que vão surgir primeiro os direitos de terceira geração, né? Depois os direitos de segunda e depois os direitos de primeira. Então, na verdade, a cidadania ela vai se dar de uma forma tortuosa no Brasil, não é a mesma forma do modelo europeu. Eu recomendo muito a leitura desse livro, que eu já vou falar para vocês. O Tiago fez uma pergunta de como é que se procede caso haja um conflito entre direitos fundamentais do Brasil e o local se o brasileiro estiver em outro país. Essa é uma pergunta mais de direito internacional privado, então, que é uma questão complexa, como é que se resolve conflito entre ordens, né? Então, eu vou pedir para o Tiago, de repente, me mandar um e-mail e a gente conversa depois. Mas talvez aqui nessa aula, que é mais introdutória, não valha tanto a pena. O Felipe perguntou o seguinte, e a questão dos terroristas? Seriam eles apátridas? E se sim, isso interferiria na aplicação dos direitos fundamentais? E aí tem uma outra... Da Tainá, né? Lê aí, por favor. Eu tô falando muito. Sim. Bom, a gente pergunta, os apátridas, o que são apátridas? São aqueles que não têm nacionalidade. Às vezes acontece de uma pessoa não ter nacionalidade. Um caso famoso é o da... Salvo engano, da Elke Maravilha, que era russa. Os pais dela fugiram da Rússia por perseguição política depois da Revolução Russa, a Revolução Soviética. E eles se mudaram para o Brasil. E ela se naturalizou brasileira. E ela perdeu a nacionalidade soviética, russa, né? E aí, quando o filho da Zuzu Angel foi torturado e morto e sumiu, ela se engajou nisso. E aí ela foi no aeroporto uma vez e tinha
um cartaz dizendo procura-se esse rapaz, que era o Daniel Ângelo, eu acho. E ele já estava morto, todo mundo sabia disso. E ela pegou o cartaz, rasgou, porque ela ficou indignada com a cara de pau do regime militar, né? Com a disfarçatez. E aí, nesse momento, como ela era naturalizada, ela perdeu a nacionalidade brasileira e se tornou apátrida. Então, apátrida é aquele que não tem nacionalidade. O apátrida tem direitos fundamentais? Tem, como um estrangeiro. Para o ordenamento brasileiro, estrangeiro, de certa forma, a gente poderia fazer uma visão grosseira, é todo mundo que não tem nacionalidade brasileira, inclusive aqueles que não têm nacionalidade. Essa expressão, direito a ter direitos, da Hannah Arendt, que eu falei para vocês, que vem de um livro chamado Origens do Totalitarismo, é uma expressão que ela usa para pensar justamente o caso dos apátridas. Porque o que aconteceu em países totalitários, como é o exemplo do nazismo na Alemanha, é que progressivamente você foi tirando os direitos das minorias que você queria perseguir. Primeiro os direitos políticos, depois os direitos sociais, depois os direitos individuais, propriedade. Você foi, por exemplo, confiscando a propriedade dos judeus. E aí ela tem uma frase que é belíssima, que eu vou parafrasear também, que ela diz o seguinte: o ser humano nunca esteve tão nu quando ele teve somente a proteção dos direitos humanos. Ela vai dizer que a situação dos apátridas é uma situação desesperadora. Então é central que a gente reconheça que os apátridas têm sim direitos fundamentais. É a mesma lógica dos estrangeiros. E aí o Felipe também perguntou se os terroristas são apátridas, né? E não, necessariamente. Um terrorista pode ser, inclusive, nacional do país. Uma pessoa que cometa um ato de terrorismo e seja brasileiro, seja americano nos Estados Unidos, ou seja de outra nacionalidade, não tem essa relação. E aí a última pergunta é a do Vinícius. Não, tem mais algumas, né? Não sei, eu vou responder a do Vinícius e a do Carlos. E do Jefferson, vamos lá. Stuart Ângelo, não é Daniel Ângelo, não, desculpa. Estudante da UFRJ. Colega de algum remador do Flamengo. Uma pergunta cabeluda, né? O Igor também fez. Meu Deus, é muita pergunta. Mas pelo argumento da Marta Nussbaum, se a possibilidade de ser o animal estivesse dentro do véu da ignorância, a possibilidade de ser parte de outro reino biológico deveria ser admitida ou não? Caso seja admitida tendo em vista as desvantagens de ser algo dentro do universo, ocorreria que a melhor opção no véu da ignorância seria não ser nada? E aí o ponto central dela, eu acho, uma questão complexa. Deixa eu completar com a do Carlos, né? Não, é do Vinícius. Eu acho que não está dentro das opções não estar no reino biológico, se você não estar no reino animal. Se você estiver em outro reino, você não vai ter nenhuma medida de consciência. Então, se você nascer nesse reino, você não precisa pensar princípios de justiça, né? Ela não parece ser apesar dela não adotar uma visão antropocêntrica, ela não parece ser uma defensora da visão da ecologia profunda, né? É outro viés. Então, se você nascer um vegetal, até a gente sabe, vegetais não têm consciência. Então, você não precisa de princípios de justiça cujos titulares sejam os vegetais. Então, acho que é isso, né? E a opção de não nascer, se você não nascer, se você nascer de outro reino, se você não tiver consciência, você não precisa de princípios de justiça para você. Igor, eu tenho uma dúvida sobre esse conflito de direitos fundamentais. Nessa semana passada, a Natura lançou o Tami Miranda como garoto propaganda da promoção do Dia dos Pais. Entre as relações conservadoras, invocam-se dispositivos religiosos. Onde termina o direito à liberdade religiosa e a liberdade de expressão nesses casos? E aí, Igor, essa é uma questão complexa, enfim, depende de como você vê. Realmente é uma questão que foge um pouco do nosso escopo, mas eu acho que a gente pode tentar resolvê-la pela ideia de que discurso de ódio é um tipo de discurso que não deveria ser tutelado pelo direito à liberdade de expressão. Então, e discurso religioso não precisa ser discurso de ódio, né? Uma pessoa, eu acho que é diferente, uma pessoa falar, olha, nas minhas convicções religiosas, eu não acho eu acho muito difícil você restringir isso. A pessoa falar no culto, enfim. Duas pessoas do mesmo sexo podem se casar. Agora, ela vir dizer que tem que proibir, ou que tem que reprimir, ou que tem que perseguir essas pessoas, aí é um discurso de ódio.
Mas essa é uma questão muito delicada, talvez eu tenha dado uma resposta muito simples porque eu realmente penso. É mais difícil que isso. Como é um pouco fora do escopo, eu vou pedir desculpa para você para não me aprofundar tanto. Jefferson, última pergunta. Professor, seria o Estado e seus dispositivos de segurança pública terroristas, dentro do contexto de militarização da sociedade e violações de direitos no Rio de Janeiro e em outros locais, tais como em etnias territoriais indígenas? Eu não sei se chamar... Tem gente que diz que o Estado é terrorista, né? Depende do que você chama de terrorista. Mas, certamente, no Brasil, o Estado é um dos maiores violadores de direitos fundamentais, sobretudo da população pobre e negra. Ao meu ver, isso é uma coisa certa. O Estado se omite onde ele deveria agir e age onde ele deveria se omitir. Mesmo nos direitos de primeira geração. O direito à propriedade, por exemplo, é muito mais respeitado na zona sul do Rio de Janeiro do que numa comunidade carente. Não é a mesma coisa. Qualquer direito, na verdade, né? Numa sociedade que é atravessada pelo racismo, na nossa pele, eu acho que a gente já traz o nosso estatuto jurídico, como nós vamos ser tratados pelo Estado. Ou pelo menos a regra de como nós vamos ser tratados, né? Como eu falei desde o início, acho que aqui eu encerro a minha aula, os direitos fundamentais, eles estão sujos de vida, né? Então, todos os problemas, as questões que envolvem uma sociedade, são questões que implicam na maneira como os direitos são aplicados. Não dá para tratar os direitos de forma séptica, laboratorial. Então, é muito importante a gente entender isso. E os direitos também são utilizados como instrumentos para manutenção de privilégios que, às vezes, não se justificam à luz da ordem constitucional. Mas existem, né? E talvez esse seja o papel um pouco do direito, né? Colocar isso em xeque e problematizar isso. Como, mais uma vez, o Ulisses Guimarães falou, e eu quero deixar isso bem gravado com vocês, mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Isso é fundamental para os direitos fundamentais, com perdão da redundância. Um abraço em todos e em todas, se preservem durante a quarentena. Foi um enorme prazer estar com vocês e nos vemos na última aula semana que vem. Tchau!